Preparem-se para uma fascinante viagem através do tempo, onde nos mergulharemos nas profundas águas da história bíblica. No episódio de hoje, exploraremos os filisteus, aqueles enigmáticos e temidos inimigos do antigo Israel, que desempenharam um papel crucial nas escrituras sagradas. Quando se trata dos adversários que deixaram marca na história israelita, os filisteus se destacam com contundência. Desde a lendária fortaleza de Sansão até o reinado de Davi, esses encontros épicos com o povo do mar foram decisivos para forjar a identidade do povo hebreu. Mas quem realmente foram esses formidáveis guerreiros? Qual é a origem de seu poder e temível reputação? Vamos embarcar em um percurso por seu legado histórico. Descobriremos a forma como esse povo se tornou um império que desafiou Israel durante séculos. Nos aprofundaremos em sua cultura avançada, como dominaram a metalurgia do ferro e protagonizaram batalhas épicas contra os grandes juízes e reis de Israel. Uma pergunta ressoa através dos tempos: os filisteus têm alguma relação com os palestinos de hoje em dia? Preparem-se para desenterrar uma rica história de conflitos que entrelaçam poder e profecias cumpridas de maneira surpreendente. O mar Mediterrâneo tem sido, desde tempos imemoriais, uma via de migrações e conquistas. Aproximadamente no ano 1200 a.C., um grupo conhecido como os Povos do Mar começou a se deslocar em busca de novas terras para se estabelecer. Iremos ao encontro dos filisteus, esses atrevidos navegantes que viajaram desde o mar Egeu, de lugares como Creta e Micenas. Eles não eram simples nômades. Traziam consigo uma cultura rica e sofisticada que se havia desenvolvido ao longo de séculos. Imaginem grandes navios cruzando o Mediterrâneo, carregados não apenas de guerreiros, mas também de famílias e tradições. As escavações arqueológicas em cidades como Asdod e Ekron revelaram múltiplas pistas sobre esses recém-chegados. Cerâmicas decoradas com espirais e pássaros, tão características da cultura egeia, e edificações com colunas que lembram Micenas revelam a influência estrangeira na arquitetura local. Um dos achados mais intrigantes é que os filisteus já são mencionados na Bíblia muito antes de sua migração maciça. No capítulo 20 do Gênesis, relata-se como Abraão viajou em direção à região de Gerar, governada por Abimeleque, rei dos filisteus. Esta menção precoce sugere a existência de pequenos grupos de filisteus em Canaã, talvez como comerciantes que mantiveram rotas comerciais prévias com o Egito e o Levante. Conforme os filisteus se estabeleciam em Canaã por volta do ano 1200 a.C., os egípcios registraram grandes batalhas contra eles durante o reinado do faraó Ramsés III. Embora os egípcios afirmassem ter se imposto, não conseguiram impedir o assentamento filisteu em cidades estratégicas como Gaza, Ascalão e Asdod. Essas 5 cidades formaram uma poderosa aliança conhecida como a Pentápolis Filisteia, onde cada cidade era governada por um líder denominado Serém. Este sistema político, avançado para sua época, lhes permitiu coordenar ações militares conjuntas enquanto preservavam sua independência local. A superioridade filisteia, no entanto, se consolidou com seu domínio da metalurgia do ferro, que lhes dava uma vantagem militar significativa sobre os povos vizinhos, que ainda dependiam do bronze. A Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, destaca a ausência de ferreirias em Israel devido ao monopólio filisteu. Não havia ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: para que os hebreus não façam espada ou lança. Com o tempo, os filisteus não apenas desenvolveram armamento superior, mas também uma economia próspera, transportando matérias-primas de suas rotas comerciais e expandindo suas relações com outras culturas do Mediterrâneo. Curiosamente, a relação entre os filisteus e Israel nem sempre foi de hostilidade. Durante a conquista de Canaã por Josué, encontramos escassas menções de confrontos diretos com os filisteus.
Mas à medida que ambos cresceram e expandiram seus territórios, os conflitos tornaram-se inevitáveis. Durante o tempo dos juízes, quando Israel carecia de um governo central forte, os filisteus começaram a pressionar as tribos israelitas vizinhas como Dan e Judá. Na saga de Sansão, narrada em Juízes, encontramos um dos heróis mais emblemáticos de Israel. Sua história começa com o anúncio milagroso de seu nascimento. Um anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, que era estéril, e lhe revela uma mensagem impactante. Você é estéril e não teve filhos, mas conceberá e dará à luz um filho. Diz-lhe: este menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento, e começará a libertar Israel dos filisteus. À medida que cresce, Sansão não apenas se destaca por sua força sobre-humana, mas também luta com uma fraqueza por mulheres filisteias. As façanhas de Sansão contra os filisteus são lendárias. Em Juízes 15, é contado como, utilizando apenas a mandíbula de um jumento, ele conseguiu uma vitória épica. Com a mandíbula de um jumento, fiz um monte montões, exclamou, demonstrando não apenas sua força física, mas também uma astúcia impressionante. Em outra ocasião, enquanto estava em Gaza, ele demonstra sua força de uma maneira extraordinária ao arrancar e levar as portas da cidade, carregando-as até o cume de uma montanha. No entanto, sua história também é marcada por seu amor por Dalila, que o trai e revela o segredo de sua força, levando-o à sua captura. Apesar de seu trágico fim, Sansão consegue uma última vitória ao derrubar o templo de Dagon, matando muitos de seus inimigos em um ato de sacrifício heróico. Outro juiz notável que se opôs aos filisteus foi Sangar. Descrito brevemente no livro de Juízes, ele foi conhecido por derrotar 600 homens filisteus com uma simples aguilhada de bois, mostrando que mesmo com ferramentas agrícolas, era capaz de salvar Israel, o que sugere a falta de armas adequadas entre os israelitas devido ao monopólio do ferro por parte dos filisteus. Um dos episódios mais dramáticos neste conflito ocorre com a captura da Arca da Aliança. Após sofrer uma derrota inicial, os israelitas tomam a desesperada decisão de levar a arca ao campo de batalha, acreditando que sua presença lhes assegurará a vitória. No entanto, o resultado foi desastroso. Os filisteus, inicialmente cheios de temor, retomam a coragem, lutando com grande fervor. A derrota de Israel é esmagadora. A arca é capturada, e a notícia provoca a morte do ancião Eli, assim como o parto prematuro de sua nora, que também morre após dar à luz um filho a quem chama de Icabode, que significa a glória se foi de Israel. Os filisteus levam a arca para Asdod, colocando-a no templo de seu deus Dagon. Mas, para sua surpresa, a estátua de Dagon aparece caída diante da arca no dia seguinte, e logo eles experimentam uma série de calamidades, incluindo terríveis doenças. À medida que seu sofrimento aumenta, decidem devolver a arca a Israel, acompanhada de uma oferta de culpa: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, um por cada cidade filisteia. Esta troca ressalta uma conexão profunda entre as antigas narrativas e os eventos históricos que moldaram a região. Através da exploração dessas histórias, compreendemos não apenas o conflito entre israelitas e filisteus, mas também a complexidade de suas relações e o contexto cultural que os rodeava. A história dos filisteus é rica e complexa, marcada por conquistas, derrotas e uma cultura vibrante que deixou um legado duradouro na memória coletiva da humanidade. O primeiro livro de Samuel narra o fascinante retorno da Arca da Aliança a Israel, levada de volta por uma nova carroça guiada por 2 vacas que, curiosamente, deixaram seus bezerros para trás. Sem qualquer tipo de desvio, as vacas se dirigem diretamente ao território israelita, demonstrando um instinto incomum em direção ao seu destino. Em 1 Samuel 6:12, descreve-se como esses animais seguiram o caminho de Bet-Semes, um retorno quase
milagroso que deixou os filisteus intrigados. Mas após este evento, seu desejo de dominar o território israelita não desapareceu. De fato, durante esse período, os filisteus alcançaram o auge de seu poder. Seu controle se estendia pela costa até as terras centrais de Israel, abrindo avançadas militares no território israelita para manter seu domínio. 1 Samuel 10:5 menciona como, ao chegar à colina de Deus, Samuel encontrou uma guarnição filisteia, evidenciando a profunda intrusão desses inimigos. Não apenas estabeleceram posições estratégicas para seu domínio, como também supervisionaram para que os israelitas não desenvolvessem suas capacidades metalúrgicas. Ao terem proibido a presença de ferreiros em Israel, os filisteus mantinham os israelitas em uma constante dependência tecnológica e militar. Essa situação resultou em uma grave desvantagem para os israelitas, que não podiam fabricar armas adequadas para se defender em conflitos. Durante esse período, os filisteus não apenas consolidaram sua presença militar, mas também impuseram um controle cultural e econômico sobre os israelitas. Eles se tornaram um povo influente na região, com suas práticas e costumes penetrando na vida cotidiana dos israelitas, até que, eventualmente, a pressão da opressão filisteia resultou em uma forte resistência por parte dos israelitas. Com o tempo, surgiram líderes e juízes que se levantaram contra os filisteus, mobilizando as tribos de Israel em sua luta pela liberdade. Este impulso culminaria em campanhas militares significativas e na eventual ascensão de um reino unificado, sob a liderança de Saul, o primeiro rei de Israel, que lutou contra as hostes filisteias. Esses eventos históricos e suas consequências ajudam a entender a complexa relação entre os filisteus e os israelitas, que não foi apenas uma luta de poder, mas também uma luta por identidade e sobrevivência em um contexto de vastas mudanças e desafios culturais. As histórias de Sansão, Sangar e outros juízes se tornaram símbolos de resistência e coragem em face da opressão, moldando a narrativa da identidade israelita ao longo do tempo. Dessa maneira, a interação entre israelitas e filisteus não é apenas uma parte da história antiga, mas também deixou um legado que ressoa até os dias de hoje, refletindo as lutas, desafios e vitórias que moldaram a civilização na região. A história do conflito e da resistência continua a inspirar gerações em busca de justiça e autonomia em face da adversidade. Essa opressão filisteia era tão avassaladora que 1 Samuel 13:6 ilustra a angústia dos israelitas, que se esconderam em cavernas e arbustos, temerosos de seu destino. No entanto, sob a liderança de Samuel, iniciou-se um processo de resistência. 1 Samuel 7:3 revela seu chamado a toda a nação para que voltassem a Deus e se desdigitassem dos deuses estrangeiros. A reunião foi interpretada pelos filisteus como um ato de rebelião, o que os levou a marchar contra Israel. Quando os filisteus atacaram, Samuel ofereceu um sacrifício e clamou a Deus, que respondeu de forma espetacular em 1 Samuel 7:10, causando terror nas fileiras filisteias e levando os israelitas a uma vitória em Mispa. Essa batalha marcou um ponto de inflexão significativo, e os filisteus não voltaram a invadir o território israelita durante a vida de Samuel. As cidades que haviam sido tomadas pelos filisteus foram devolvidas a seus legítimos donos, resultando em um período de paz entre Israel e os amorreus. No entanto, essa paz foi efêmera. Com o passar dos anos, os filisteus voltaram a ameaçar. A necessidade de um rei que guiasse o povo em tempos de guerra se tornou urgente. 1 Samuel 8:20 revela o desejo dos israelitas de ter um rei que os liderasse em batalha, semelhante às outras nações que os cercavam. Esse desejo acabou levando à escolha de Saul como o primeiro rei de Israel, marcando o fim do período dos juízes. Apesar da vitória em Mispa, os filisteus continuaram sendo uma ameaça formidável
devido à sua superioridade tecnológica e à sua posição estratégica na costa. A luta contra os filisteus definiria grande parte da história inicial da monarquia israelita e representaria um dos maiores desafios para o jovem rei Saul, que tinha a responsabilidade de libertar seu povo dessa opressão. Os primeiros dias do reinado de Saul foram marcados por tensões, com guarnições filisteias posicionadas profundamente dentro do território israelita. A primeira grande vitória sobre os filisteus não foi alcançada por Saul, mas por seu corajoso filho Jonatas, que, sem consultar seu pai, decidiu atacar uma guarnição filisteia em Gibeá. Esse ataque surpresa provocou uma resposta massiva por parte dos filisteus, que com um impressionante exército de 30.000 carros de guerra e 6.000 homens a cavalo, se prepararam para a batalha. Saul, aguardando a chegada do profeta Samuel para oferecer sacrifícios e obter o favor de Deus, viu como seu exército começou a se dispersar devido à demora de Samuel. Desesperado, Saul tomou a decisão de oferecer o sacrifício ele mesmo, violando as instruções do profeta. Após esse incidente, marchou em direção a Gibeá, onde suas tropas se reduziram a apenas 600 homens. Enquanto isso, os filisteus começaram a saquear o território israelita, deixando Jonatas na posição de agir mais uma vez. Em 1 Samuel 14, narra-se como ele e seu escudeiro decidiram atacar sozinhos um posto avançado. Jonatas, buscando um sinal de Deus, decidiu que se os filisteus dissessem para eles subirem, seria um sinal de que o Senhor os havia entregue em suas mãos. Seu plano se concretizou quando os filisteus, em um ato de arrogância, os convidaram a se aproximar. Este momento foi interpretado por Jonatas como um claro sinal. O que se seguiu foi extraordinário. Jonatas e seu escudeiro atacaram, valentemente causando caos nas fileiras inimigas. A Bíblia relata que mataram cerca de 20 homens em uma área pequena, desencadeando um pânico massivo entre os filisteus. À medida que o terror se apoderava deles, Deus enviou um terremoto que intensificou a confusão, e os filisteus começaram a se atacar mutuamente em sua desesperação. Quando Saul e seus homens chegaram ao campo de batalha, encontraram os filisteus em plena retirada. Naquele dia, a vitória foi esmagadora, e muitos israelitas que anteriormente se esconderam ou serviram sob os filisteus se uniram a Saul na perseguição. O Vale de Elá tornou-se o cenário de outra batalha crucial entre israelitas e filisteus. Ambos os exércitos acamparam em lados opostos do vale, onde ocorreu um dos episódios mais emblemáticos da história bíblica, o confronto entre Davi e Golias. Em 1 Samuel 17, apresenta-se Golias, um gigante filisteu de Gate, cujo impressionante tamanho e armamento criavam terror no exército israelita. Em sua atitude desafiadora, Golias lançou um desafio aos israelitas, instando-os a enviar um campeão para lutar em um duelo singular. No entanto, todos se sentiram impotentes diante de sua bravura, e por 40 dias, Golias se apresentou diariamente, zombando dos israelitas e questionando a força do Deus de Israel. Enquanto isso, Davi, um jovem pastor que havia sido enviado por seu pai para levar suprimentos a seus irmãos no campo de batalha, ouviu as provocações de Golias. Motivado por seu amor por Deus e seu desejo de defender a honra do povo de Israel, Davi decidiu enfrentar o gigante. Ele se apresentou a Saul, o rei, e declarou que iria lutar contra Golias, argumentando que, como pastor, já havia enfrentado e derrotado leões e ursos ao proteger seu rebanho. Saul, desanimado, hesitou, mas finalmente concordou em deixar Davi lutar, oferecendo-lhe sua armadura. No entanto, Davi a rejeitou, preferindo usar suas próprias roupas e levando apenas uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Ao se aproximar de Golias, Davi declarou com confiança que vinha em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. O confronto entre Davi e Golias foi marcado por uma diferença de tamanho e armamento. Mas Davi estava determinado,
Quando Golias zombou dele e o amaldiçoou em nome de seus deuses, Davi respondeu que ele não vinha com espada ou lança, mas com o nome do Senhor. Com um único lançamento de sua funda, Davi acertou Golias na testa, derrubando-o. Em seguida, correu até o gigante caído, pegou sua espada e o decapitou. A vitória de Davi sobre Golias rapidamente se espalhou, e os israelitas tomaram coragem, perseguindo e derrotando os filisteus. Essa luta não apenas estabeleceu Davi como um herói em Israel, mas também o preparou para sua futura ascensão como rei. O evento simboliza a confiança e a fé em Deus diante de desafios impossíveis e serviu como um marco na história de Israel, diminuindo significativamente o poder dos filisteus e mudando a dinâmica da luta entre os dois povos. A história de Davi e Golias se tornou uma das narrativas mais famosas da Bíblia, exemplificando os temas de fé, coragem e a batalha entre o pequeno e o grande. O triunfo de Davi sobre o gigante filisteu inspirou gerações, reforçando a ideia de que, com fé em Deus, até mesmo os mais fracos podem conquistar grandes desafios. Esse confronto e as subsequentes vitórias de Davi revolucionaram a história de Israel, estabelecendo as bases para uma monarquia forte e unificada sob sua liderança. Quando o jovem pastor Davi chegou ao campo de batalha para levar suprimentos a seus irmãos, se deparou com os insultos de Golias. Seu desafio ao exército de Deus ressoou em seu coração, e em 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: "Que o coração de nenhum homem desfaleça por causa dele. Teu servo irá e lutará contra esse filisteu." Embora Saul duvidasse da capacidade de um jovem enfrentar um guerreiro tão experiente, Davi compartilhou com ele suas vitórias passadas, como havia derrotado leões e ursos para proteger seu rebanho. Por fim, Saul concordou e lhe ofereceu sua própria armadura. No entanto, Davi a rejeitou, preferindo ir com o que conhecia. O encontro entre Davi e Golias é um dos momentos mais dramáticos da Bíblia. Golias, ao ver Davi se aproximar armado, apenas com uma funda e pedras, não conseguiu conter seu sarcasmo, desafiando-o e menosprezando-o. Mas Davi, cheio de fé e coragem, o enfrentou em 1 Samuel 17:45-47. "Você vem a mim com espada, lança e dardos, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te vencerei e cortarei sua cabeça, e darei os cadáveres dos filisteus às aves do céu e às feras da terra." O que se seguiu foi surpreendente. Davi correu em direção ao gigante, pegou uma pedra de sua bolsa, a colocou em sua funda e a lançou com tal precisão que a pedra se alojou na testa de Golias, fazendo com que o gigante caísse de bruços. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias e lhe cortou a cabeça. Ao ver seu campeão morto, os filisteus deixaram de lado sua bravura e fugiram aterrorizados, enquanto os israelitas os perseguiam até as portas de Ecrom e Gate. Essa vitória catapultou Davi à fama em Israel, despertando ciúmes em Saul, que começou a vê-lo como uma ameaça ao seu trono. Apesar de alguns sucessos iniciais no reinado de Saul, seu destino se tornou trágico. Os filisteus, ainda representando uma ameaça constante, finalmente reuniram suas forças para uma grande batalha no Monte Gilboa. 1 Samuel 31 descreve o triste destino do primeiro rei de Israel nessa batalha, onde o exército israelita desesperado fugiu diante da ofensiva filisteia. Os filisteus levaram a batalha a um nível crítico, matando os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquishuá, enquanto Saul se via cada vez mais cercado por seus inimigos. Em um momento de pânico, ferido e superado pelas circunstâncias, Saul pediu a seu escudeiro que o atravessasse com sua espada para evitar ser capturado pelos filisteus. No entanto, seu escudeiro teve medo e se recusou a fazê-lo. Diante da derrota iminente e sem ver outra saída,
Saul finalmente tomou a difícil decisão de tirar sua própria vida, caindo sobre sua própria espada. A amarga batalha no Monte Gilboa marcou o fim do reinado de Saul e deixou uma profunda marca na história de Israel. Sua morte não apenas significou a perda de um rei, mas também deixou o povo em um estado de incerteza e luto. Jonatas, seu filho e querido amigo de Davi, havia caído na batalha, e sua ausência foi profundamente sentida. A ascensão de Davi à liderança após a morte de Saul significou uma nova era para Israel. Com o tempo, Davi foi ungido como rei, tornando-se um símbolo de esperança e renovação para seu povo. No entanto, o legado do confronto com os filisteus e as lições aprendidas na batalha ecoariam nos anos vindouros. Davi, com sua astúcia militar e liderança, logo iniciaria uma série de campanhas contra os filisteus, buscando consolidar e assegurar as fronteiras de Israel de uma vez por todas. A saga da luta entre os israelitas e os filisteus é um testemunho de resistência, fé e a busca pela liberdade. Através de imensos desafios, essa história perdurou como um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade mais esmagadora, a esperança e a coragem podem surgir, trazendo vitórias inesperadas. Com a ascensão de Davi, o povo de Israel daria passos firmes em direção a um futuro que, embora repleto de desafios, também estaria marcado pela promessa de um reino unido e próspero. No trágico desenlace de seu reinado, Saul pegou sua própria espada e tirou a própria vida. Seu escudeiro, ao ver que seu rei havia morrido, seguiu seu exemplo. No dia seguinte, os filisteus voltaram à batalha e encontraram os corpos de Saul e seus filhos. Decapitaram Saul e expuseram seu corpo na muralha de Bet-Saã, enquanto suas armas foram colocadas como troféus no templo de Astarote. No entanto, os homens de Jabes de Galaad, a quem Saul havia salvado no início de seu reinado, ao saber disso, ousaram agir. Em uma valente missão noturna, recuperaram os corpos de Saul e de seus filhos, para lhes dar um sepultamento digno. Após a morte de Saul, Davi foi ungido como rei de Judá em Hebrom, enquanto Isbaal, filho de Saul, reinava sobre o restante de Israel. Durante esse período de divisão, Davi sentiu a necessidade de se proteger, não apenas da casa de Saul, mas também dos filisteus. Curiosamente, antes de se tornar rei, Davi havia buscado abrigo entre os filisteus quando fugia de Saul. Em 1 Samuel 27, é relatado como Davi, exausto pela constante perseguição de Saul, tomou uma decisão desesperada. Encontrou refúgio na terra dos filisteus. No fim das contas, um dia, morrerei nas mãos de Saul. Não há nada melhor do que fugir para a terra dos filisteus. Davi e seus 600 homens se mudaram para Gate, a cidade de Golias, para sua surpresa. Embora anteriormente Davi tivesse que agir como um louco para escapar, desta vez foi recebido como um aliado pelo rei Aquis, que confiava nele como um recurso valioso em sua luta contra Saul. Davi solicitou a Aquis um lugar para se estabelecer e recebeu a cidade de Siclag, um território que lhe permitiria operar com certa independência. Durante sua estadia nos territórios filisteus, Davi realizou ataques contra inimigos de Israel, como os amalequitas, fazendo-os acreditar que suas incursões eram contra os israelitas, o que cimentou a confiança de Aquis nele. Com o tempo, ao perceber que os filisteus estavam se preparando para uma grande batalha contra Saul em Gilboa, Aquis desejava que Davi se unisse às suas fileiras, mas os príncipes filisteus desconfiavam de suas intenções. Temiam que no meio da batalha, Davi se voltasse contra eles, forçando Aquis a pedir que ele retornasse a Siclag, o que provavelmente salvou Davi do dilema de lutar contra seu próprio povo ou trair a confiança de seu protetor filisteu. Ao retornar a Siclag, Davi descobriu que os amalequitas haviam invadido a cidade, incendiado suas residências e levado mulheres e crianças cativas.
planejou uma perseguição que resultou bem-sucedida. Recuperou tudo o que havia perdido. Após a morte de Saul, Davi recebeu notícias em Siclag e foi finalmente ungido rei de Judá. Com o tempo, até mesmo as tribos do norte o reconheceriam como rei, estabelecendo sua capital em Jerusalém. Ao saber disso, os filisteus, que agora viam Davi como um vassalo, decidiram atacá-lo. Segundo Samuel 5,17, diz que, ao ouvir que Davi havia sido ungido rei de Israel, todos os filisteus se uniram para procurá-lo, o que levou Davi a consultar a Deus antes de confrontá-los. Deus lhe prometeu a vitória. Irei contra os filisteus. Você os entregará em minhas mãos. Os filisteus foram derrotados em Baal-Perazim, onde Davi celebrou sua vitória dizendo: O Senhor quebrou meus inimigos como um torrente de água. No entanto, não pararam por aí e atacaram novamente, desta vez através do vale de Refaim. Quando Davi consultou a Deus, recebeu uma estratégia diferente. Não suba, mas o cerque. Assim, ao ouvir um ruído como de marcha através das balsameras, Davi avançou e derrotou os filisteus desde Geá até Gezer. Essas vitórias marcariam o começo do fim do domínio filisteu. Davi, já não satisfeito com a defesa, atacou ofensivamente e levou a guerra até suas cidades, incluindo Gate. Em 1 Crônicas 18:1, menciona-se que Davi derrotou os filisteus e tomou Gate e suas aldeias. Uma das decisões mais interessantes de Davi foi a de incorporar guerreiros filisteus em seu próprio exército. Um grupo destacado foi o dos quereteus e peleteus, que formaram sua guarda pessoal. Em 2 Samuel 8:18, menciona-se que Benaías, filho de Joiada, estava à frente deles. Esses guerreiros, que podiam ter sido mercenários filisteus ou cretenses dos povos do mar, se integraram ao serviço de Davi, tornando-se uma unidade de elite. Sua lealdade permaneceu firme, mesmo durante a rebelião de Absalão, e mais tarde, apoiaram Salomão na disputa pela sucessão. Ao longo do reinado de Salomão, foi conseguido manter certo controle sobre os filisteus, embora isso não durasse para sempre. Nos últimos anos de Salomão, quando o reino começou a mostrar sinais de fraqueza, surgiram distúrbios nas fronteiras, incluindo o território filisteu. Com sua morte, o reino de Israel se dividiu em 2. 10 tribos formaram o reino de Israel, com sua capital em Samaria, enquanto Judá e Benjamim permaneceram leais à casa de Davi, formando o reino de Judá, com sua capital em Jerusalém. Essa divisão enfraqueceu ambos os reinos diante de seus inimigos, incluindo os filisteus, que começaram a recuperar parte de sua força histórica. Durante o reinado de Jorão em Judá, os filisteus realizaram ataques devastadores em território judaico. 2 Crônicas 21:16-17 relata como o Senhor despertou contra Jorão o espírito dos filisteus e árabes, que invadiram Judá, levando riquezas e capturando todos os filhos de Jorão, exceto o menor, Joacás. As incursões mostraram que, embora os filisteus já não fossem a potência dominante que haviam sido antes de Davi, ainda eram capazes de causar danos severos quando a situação lhes favorecia. Outro momento de ressurgimento dos filisteus ocorreu durante o reinado de Acás, um dos piores reis na história de Judá, que havia introduzido práticas idólatras que provocaram uma crise espiritual e política. Como parte da disciplina divina, Deus permitiu que vários inimigos, incluindo os filisteus, atacassem Judá. Crônicas 28:18 explica que os filisteus se espalharam pelas cidades do Cefelá e do Negueve de Judá, recuperando territórios perdidos anteriormente. Nem todos os reis de Judá foram fracos como Jorão. Alguns, como Uzias, realizaram campanhas bem-sucedidas contra os filisteus, conseguindo romper muros de cidades como Gate, Jabnia e Asdod, e fortalecendo Judá. A relação entre os filisteus e o reino do norte frequentemente foi de comércio e alianças temporárias, embora, por vezes, estas se dirigissem contra Judá.
dado que Israel e Judá eram frequentemente rivais. Os profetas denunciavam essas alianças como contrárias à vontade de Deus. Embora os filisteus tenham tido momentos de renascimento durante a monarquia dividida, seu poder diminuiu com o tempo à medida que perdiam território para outras nações e potências na região. Durante o reinado de Ezequias em Judá, um rei piedoso, foram realizados ataques bem-sucedidos contra os filisteus. Segundo Reis 18:8, destaca que devastou os filisteus até Gaza e suas fronteiras, o que demonstra que, quando Judá era fiel a Deus e tinha uma liderança forte, ainda era capaz de dominar seus antigos inimigos. No entanto, o verdadeiro declínio dos filisteus chegou com a ascensão dos grandes impérios mesopotâmicos, primeiro os assírios, que conquistaram a região, e depois os babilônios, que tomaram o controle de Israel e Judá. As cidades filisteias foram submetidas a políticas de deportação, e muitas populações foram forçadas a se reacomodar, o que enfraqueceu ainda mais sua identidade nacional. Sob o domínio assírio, cidades como Gaza e Asdod sofreram severas punições, e os filisteus se tornaram estados vassalos. O rei Nabucodonosor da Babilônia realizou diversas campanhas na região, entre 605 e 586 a.C., conquistando Jerusalém e também submetendo as cidades filisteias. O profeta Jeremias profetizou sobre o destino dos filisteus em Jeremias 47, 1-4, mostrando que eles estavam sob a ameaça de um grande poder que inundaria a terra. Ao profetizar sobre o calamitoso destino dos filisteus, Jeremias expressou como Deus usaria as potências vizinhas para trazer juízo sobre essas nações. Durante essas campanhas, as cidades filisteias, uma vez vibrantes e poderosas, passaram a ser sombras do que haviam sido, sucumbindo ao domínio babilônico. A profecia de Jeremias indicava o fim da identidade filisteia como povo distinto, ao serem gradualmente assimilados por outras culturas e povos que dominavam a região. O declínio final dos filisteus marcou o fechamento de um capítulo significativo na história bíblica e na história de Israel. Eles, que outrora foram apresentados como os arqui-inimigos de Israel, desempenharam um papel fundamental nas narrativas de resistência, triunfos e derrotas do povo hebreu ao longo dos séculos. O relacionamento complexo entre os filisteus e os israelitas, repleto de conflitos, alianças e rivalidades, aprofundou-se nas narrativas de fé e na busca pela identidade nacional de Israel. Com a desintegração do poder filisteu, Israel passou a enfrentar novos desafios e novos impérios que surgiriam na região, moldando assim os eventos que levariam à vinda de líderes e profetas que continuariam a guiar o povo de Deus em sua jornada. A memória dos filisteus e suas interações com Israel permanecerão como um testemunho da luta pela sobrevivência, a importância da fidelidade a Deus e a resiliência do povo que buscava a promessa de um futuro seguro e próspero sob a liderança divina. Assim, a história dos filisteus serve como um relato não apenas de um povo extinto, mas também como lição sobre os perigos da idolatria, da divisão e do abandono de valores centrais diante das adversidades. A ascensão e a queda dos filisteus nos lembram que mesmo os maiores poderes podem ser subvertidos, e que a esperança e a fé são forças inabaláveis que podem prevalecer, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Apesar da longa história de conflitos e enfrentamentos, os filisteus persistiram. No entanto, sua cultura e características distintas foram gradualmente se diluindo no contexto das mudanças políticas e sociais. A chegada de colonos de outras partes do império contribuiu para uma perda progressiva de identidade cultural. Os antigos filisteus, embora tecnologicamente avançados e culturalmente significativos em seu tempo, foram absorvidos pelas influências predominantes, primeiro persas e depois helenísticas. Após as conquistas de Alexandre Magno, as cidades filisteias como Gaza, Ascalon e Asdod se tornaram centros comerciais e culturais do mundo helenístico,
mas já não eram reconhecíveis no sentido bíblico. Apesar de terem deixado de existir como uma entidade distinta, os filisteus deixaram um legado importante na história, tanto bíblica quanto regional. Suas contribuições culturais e tecnológicas foram significativas, particularmente em campos como metalurgia, cerâmica e arquitetura. A introdução e o domínio da tecnologia do ferro pelos filisteus tiveram um impacto duradouro em toda a região, transformando não apenas sua própria sociedade, mas também seus vizinhos, incluídos os israelitas, que sob a liderança de Davi e Salomão, eventualmente desenvolveriam sua própria indústria metalúrgica. O termo Palestina tem sua origem em Filisteia. Quando os romanos submeteram os judeus durante o século II d.C. e buscaram apagá-los da história, decidiram renomear a região como Síria-Palestina, baseado no nome dos antigos filisteus. Isso aconteceu apesar de que eles já haviam desaparecido como povo há séculos, devido à rápida assimilação e transformação cultural. As antigas cidades filisteias começaram a ser transformadas em centros urbanos com caráter greco-fenício. Em particular, Gaza, Ascalon e Asdod tornaram-se portos importantes sob o domínio dos Ptolomeus e Seleucidas, e mais tarde, sob os romanos. Seus habitantes já não eram mais filisteus etnicamente, mas uma mistura diversa de povos mediterrâneos, com uma cultura predominantemente helenística. As escavações arqueológicas modernas em locais como Asdod, Ascalon, Ecrom, Telmig e Gate revelaram informações significativas sobre a cultura material dos filisteus. Os arqueólogos descobriram restos de cerâmicas, armamentos e objetos religiosos que confirmam muitos dos detalhes mencionados na Bíblia. Essas investigações também mostraram a evolução da cultura filisteia ao longo dos séculos, desde suas origens egípcias até sua fusão gradual com as culturas cananitas, fenícias e, finalmente, helenísticas. Talvez o legado mais duradouro dos filisteus seja seu papel na formação da identidade nacional israelita. Como inimigos proeminentes que desafiaram e ameaçaram as fronteiras de Israel durante séculos, contribuíram para definir o que significava ser israelita. As narrativas de conflito com os filisteus ocupam um lugar de destaque na história bíblica, desde a época dos juízes até a monarquia. Pessoas como Sansão, Samuel, Saul e especialmente Davi foram definidas por suas oposições aos filisteus. A vitória de Davi sobre Golias, em particular, não é apenas uma história de bravura individual, mas um símbolo de como Israel, embora numericamente mais fraco, pôde triunfar sobre adversidades quando confiava em Deus. Essas histórias eram parte essencial da autoidentificação de Israel como o povo escolhido por Deus. Mesmo na literatura poética inicial da Bíblia, os filisteus aparecem como um exemplo de inimigos que Deus finalmente submete. No Salmo 68, por exemplo, menciona-se que Moabe é o recipiente em que se lava, sugerindo como estavam destinados a ser humilhados. Essas referências refletem como a imagem dos filisteus estava profundamente arraigada na consciência coletiva de Israel. Chegamos ao final de nosso percurso pela história dos filisteus, um dos relatos mais cruciais e fascinantes da narrativa bíblica. Os filisteus não eram meramente antagonistas na história de Israel. Eles foram uma peça fundamental no desenvolvimento do povo de Deus. Através de seus conflitos, Deus formou e moldou sua nação, revelando seu poder e fidelidade no processo. Sem a resistência filisteia, não teríamos as histórias de Sansão que ensinam sobre a força e a fraqueza humanas. Não conheceríamos a importância da fé no relato de Davi e Golias, o qual nos mostra que, com confiança em Deus, é possível vencer os enormes desafios da vida. Além disso, não compreenderíamos completamente como Deus guiou Israel de um conjunto de tribos a se tornar um reino unificado sob Davi. O eventual desaparecimento dos filisteus também nos fala sobre a soberania de Deus na história. As profecias, contra eles que se cumpriram, demonstram que a palavra de Deus permanece verdadeira ao longo do tempo.
mesmo em meio às mudanças de poder e às perdas culturais. Espero que esta narrativa tenha ajudado você a compreender melhor a complexidade da história bíblica e a importância de cada detalhe dentro de um plano divino mais amplo. A história dos filisteus, com sua rica sucessão de triunfos e derrotas, é um lembrete de como, através da luta, Deus molda seu povo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um curtir e compartilhá-lo com alguém que também possa se beneficiar desse ensino. Se ainda não estiver inscrito em nosso canal, convido você a fazê-lo agora, para não perder nossos próximos estudos bíblicos. Lembre-se de que conhecer as histórias bíblicas não é apenas acumular informações, mas entender melhor o caráter de Deus e sua obra na história da humanidade. Até o próximo vídeo.